que... Vai, 1, 2, 3 e... Calma. E aí, galera, a gente veio aqui falar sobre o filme A Bruxa e também fazer umas reflexões sociais, sei lá. Exatamente. Passou o Halloween e sempre gera essa discussão quais são os melhores filmes. A gente pensou bastante sobre esse tipo de recomendação e, cara, A Bruxa foi um dos melhores filmes que, enfim, que vem à memória agora, assim, pensando sobre o tema e que é mais abrangente, mais interessante pra discutir sobre bruxas. Eu vou dar um breve resumo sobre o que se trata o filme A Bruxa. A Bruxa fala sobre a história de uma família que foi expulsa da sua congregação por ser radical demais. Exatamente, uma família que foi expulsa e a gente tem que pensar o seguinte, né? Os protestantes eles já foram pra América pra reafirmar o que eles acreditam, na verdade. E essa família, exatamente, e essa família é tão radical que os caras pegam, são expulsos pra justamente, e lembrando que a revolução ou a reforma protestante não é um movimento pacifista não, tá, galera? não é bonitinho, aquelas não. foices e... Então eles tentam recomeçar a vida perto de uma floresta em uma clareira. Só que o que era pra ser um novo reencontro com Deus, onde até tem aquela famosa imagem deles assim, de joelhos pra floresta. A música subindo, acaba se tornando um pesadelo de consecutivas tragédias e perseguições inquisitórias, porque é de verdade uma perseguição o filme inteiro. É muito reflexo do que a gente vive hoje em dia. Pensando numa lógica de que o pai é o chefe, então eu sempre vejo ali naquela cena como que ele que, por causa deles... Ele é o patriarca. Exatamente, pelo patriarcado, ele decidiu o local. Eu acho que é uma decisão, talvez o extremismo maior venha por parte dele. E o filme deixa bem claro que nessa decisão parece que ele meio que tomou sozinho, porque o tempo todo a esposa dele culpa ele por eles terem se isolado e pelas desgraças que acontecem. A colheita não é mais produtiva e é uma terra abandonada, então é tudo jogado em cima a responsabilidade dele, porque realmente parece que foi uma decisão unilateral. E era um problema, né? Porque, de fato, os ingleses eles não sabiam plantar lá nos Estados Unidos quando chegaram. Enfim, posso estar falando uma grande bobagem, mas se eu não me engano, o Dia de Ação de Graças é justamente porque parece que os índios ensinaram eles a como finalmente plantar e, enfim ensinaram como montar fábricas de perus. Exatamente. Mostraram pra eles o outlet, mostraram uma porrada de coisa que veio dos Estados Unidos, mostraram o McDonald's, Então, é curioso saber que o filme A Bruxa, na verdade, as bruxas aparecem com bem pouca frequência. Daí a gente já tira que não é um filme sobre bruxaria em si. Exatamente. Apesar de, ter realmente as bruxas no filme, mas só que a questão, você pode ver que é tudo uma intriga no seio familiar. Então é uma briga que envolve o meio religioso e essa imposição do pecado. Então é uma coisa muito curiosa como a bruxa pode falar sobre o ódio à liberdade. Principalmente o ódio à liberdade feminina. Não, exatamente. Tanto por causa da época, tanto também pelo como foi a Inquisição, como foi a caça às bruxas. E também eu acho uma coisa muito legal do filme, é justamente essa questão de que eles se mudaram pra criar a sua nova visão de seu paraíso, né? Exatamente, mas não tem como você criar um paraíso sendo que o problema tá com você, sabe? Se você carregou aqueles dogmas ou toda, enfim, todo o seu meio de lidar com a sua família ou de ver o mundo e achar que naquele local ali você vai finalmente construir a sociedade ideal, a família ideal. Eu acho interessante como esse filme ele faz questão de expor como esse radicalismo cristão pode ser totalmente paranoico. Então, assim, é uma coisa assim que impõe culpado sem ao menos ter uma prova disso. Então, exatamente. Assim, é tanto que eu acho até importante esse fato do bebê ter desaparecido e tanto a personagem principal não ter visto, como ele sumiu, a gente também não viu. Então, a gente só abriu os olhos e ele não tava mais lá. Então, tanto a gente não sabe como ele sumiu, como a família também não sabe. Então, assim... É um filme também tentando imputar em você a própria ideia da bruxa. Apesar dele já ter mostrado ali, ele mostra... Tem uma barata aqui. Você tem medo de barata? Eu não gosto. Mas eu não gosto que elas fiquem no vídeo. Eu não gosto que elas fiquem perto, então assim... Foi mal, vou ter que pegar na mão mesmo. Ih, droga. Vai, ela foi aqui pra trás, a gente vai ter que continuar, senão a bateria vai acabar. Você vai ter que lidar com essa bruxa. O foco tem que estar em você. Bota a cabeça na frente. Tá, mas acho que ele tá nos dois, tá de boa. Peguei, tá vendo? Foi fácil. Pegou o foco. Ladies.
Mas então... It's a tea time. E essa questão da gente não ver o bebê sumindo é justamente uma boa reflexão, justamente do filme tentando imputar a paranoia de que existe uma bruxa de fato. Apesar do filme mostrar as cenas da bruxa fazendo ela fazendo os rituais e exatamente. Passando coisas no corpo. Mas aquilo dele talvez não pode ser o próprio filme assumindo a nossa mentalidade do que aconteceria com o bebê sumido, sabe? Ou então a mentalidade da própria família sobre o que ela imagina que aconteceu com o bebê. Exatamente. Tipo assim, não é a questão desse filme, assim, e a discussão aqui não é aquela questão de, tipo assim, tudo aconteceu na cabeça deles ou não. Mas a questão é que o filme, ele tá justamente falando sobre... esse imaginário, talvez. Exatamente, sobre a paranoia, sobre o mundo assombrado pelos demônios, sabe? Essa é a grande questão do filme, sabe? Tipo, tanto é que eles nunca têm contato com essa bruxa. A gente tá falando de uma família, eles simplesmente personificaram, existe uma bruxa. E ninguém de fato viu alguém naquela floresta. Porque, tipo, depois vai acontecendo essas coisas estranhas, o Black Phillip começa a fazer umas coisas esquisitas. Exatamente. E começam. Aí tem aquela cena do corvo, né, comendo o peito da mulher. Sim. Só que antes mesmo de tudo isso acontecer, teve esse apontamento de dedos e já colocaram a Thomasine como se fosse uma bruxa. Na visão do filme, e pro espectador, de fato existe uma bruxa. Isso é de fato. Mas eu acho que o que o filme quer fazer que a gente pense, ou fazer a gente refletir, é que não existiam provas daquela bruxa. Aquela família não teve contato com aquela bruxa. Eram simplesmente, sabe, podia ser um delírio de todo mundo. Obviamente a gente tem a cena final, a gente tem a cena mesmo depois que a família toda morre, a gente tem a cena do Black Phillip, a gente tem a cena dela voando. Tudo isso também, porque também fica, às vezes pode parecer fácil você falar que tudo num filme é tudo invenção da cabeça de alguém ou não. Mas... quando isso faz parte da narrativa do filme, eu acho bastante interessante. E ainda mais falando sobre bruxas e inquisição, onde realmente aconteceu por causa de paranoia. Eu acho que também o filme pode mostrar cenas da bruxa pra deixar bem claro que a Thomasine não era uma bruxa. Porque talvez se não tivesse mostrado a cena do bebê e dela fazendo o ritual, poderia dar essa dualidade de que a Thomasine realmente era uma bruxa. Eu acho que o filme quis realmente... mostrando isso, inocentar ela e exatamente. colocar ressaltar a paranoia cristã e da família. Então, tipo assim, a Thomasine tava o tempo todo se sentindo arrependida, ela às vezes orava pra Deus pedindo perdão por coisas que ela não fez. Então, a mãe dela jogava a culpa em cima de praticamente tudo, era uma coisa bem cruel. E basicamente eu acho que o filme ele é sobre isso, ele quer falar sobre, sim, questões femininas, sim, questões... eu não quero dar uma de esquerda ou macho, mas sim sobre questões do feminismo, e até porque não tem como não falar de feminismo, ou falar sobre esses assuntos tratando desse tema. A gente sabe que a Inquisição, a perseguição às bruxas foi basicamente um movimento político e com um alvo bem claro, né? É porque não tem uma prova, né? Exatamente. É uma coisa sem provas, é um negócio assim que o pessoal, tipo... parece que é muito partiu de sentimento mesmo. Exatamente. É isso que eu tô querendo falar. Tipo, eu não vejo objetividade nas acusações daquela época pra, de fato, existir bruxas. Parece justamente muito mais uma questão de você adestrar uma população. A gente não fala sobre a cultura do patriarcado que torna a mulher desse jeito. Então eu vejo justamente... Aí a mulher sai da linha, ela é uma bruxa. Exatamente. Essa é a questão. A Inquisição se deu em questões, em âmbitos políticos e monetários, sabe? Como pessoas e padres usavam isso para escalar dentro das suas áreas de atuação, né? Escalar, que eu digo, em questão de... Na status. Carreira cristã. Exatamente, na carreira e enfim. E como as pessoas usavam realmente acusações e delações para ganhar dinheiro. Eu tava vendo que até, tipo, se uma mulher não quisesse casar, ela era considerada bruxa também. Tipo, realmente esse lance de se saiu da linha, a gente vai te queimar. E eu acho engraçado eles terem... Porque, tipo, tinha enforcamento, afogamento... e queimar. E queimar era o mais comum, sendo que é a morte mais dolorosa que tem também. E era engraçado uma também que o pessoal jogava a mulher dentro de um poço ou de um lago, não sei, e se a mulher nadasse, ela era bruxa, ela morria. E se ela morresse afogada... Ela era bruxa. Ela tinha um enterro cristão, sei lá, ela não era bruxa. Ok, ela foi então, salva. se ela soubesse nadar, ela era bruxa. Eu cheguei naquela... não, é aquela questão, a velha questão do pai. Se você apanhar na rua, você vai apanhar em casa, porque você caçou briga na rua. Mas se você também bater na rua, você também vai apanhar em casa, porque você também tava caçando briga, sacou? Então, ou você morre ou você morre. Exatamente. Eu prefiro morrer do que perder a vida. Justamente o final do filme, a bruxa, quando ela vai conversar com o bode, Black Phillip, e finalmente dança com as suas irmãs iguais.
nuas, né? Porque tem que ser nua. Esse é realmente a libertação dela. Tipo, ela abraçou tudo que era considerado pecado pra ela, toda aquela imputação que colocavam em cima dela. Ela abraçou isso e agora vai viver feliz dançando pelada nas florestas aí. Então, tipo, é um filme sobre libertação. Tipo, todas aquelas mulheres que eram excluídas, marginalizadas pela igreja e estavam lá. Essas são as bruxas, entendeu? Então, tipo, quantas bruxas não iam ter hoje em dia também, se fosse colocar essa mesma regra hoje em dia? Eu acho legal, né, que esse filme, falando agora sobre toda essa questão de libertação, eu acho engraçado olhando esses 3 filmes, Babadook, Midsommar, justamente A Bruxa, alguns traços de, tipo assim, são terrores meio positivistas, sabe? Eles no final têm uma mensagem sobre libertação e sobre... tipo assim, você tá feliz no final do filme A Bruxa, mesmo ela tendo se entregado a Satanás. Exato! No Babadook tem toda uma questão de, tipo, ela prendeu o Babadook e sabe, ela aprende a conviver com aquele monstro. O mesmo do Midsommar que lançou esse ano e que eu acho um filmaço. Nossa, eu amei Midsommar. Exatamente. E a gente tem também toda a questão de que ela era rejeitada enfim, de toda a questão de que ela tava passando por um trauma, o namorado não só não respeitava ela... Era um babaca. Exatamente. E como ela consegue se adaptar àquela nova sociedade, como aquela sociedade acolhe ela e ela finalmente se encontra ali. E ela termina o filme rindo. No final, aquele sorriso pra tela, uou, sabe? Aquilo ali acho que aquilo ali foi melhor do que qualquer grande plot twist que eu tava esperando. Porque eu tava esperando uma reafirmação depois do Hereditário. Porque o Hereditário eu fiquei durante o filme todo me perguntando se... Pela própria vibe do filme de ser esse tipo de terror indie, né? E aí eu não esperava que fosse... Tipo, quando é que vão salvar a galera aí? Para pra pensar. Quando a gente era pequeno, a gente via muitos filmes... A gente já conversou sobre isso uma vez, que a gente via muitos filmes de terror com mulheres justamente porque era uma figura um pouco mais frágil. E aí era mais fácil da gente também, não sei, talvez gerasse mais empatia, talvez porque a gente vive numa sociedade, a gente tem esse estigma de mulheres e crianças primeiro, sabe? Quando geralmente os filmes de terror tinham uma protagonista feminina, é uma figura mais frágil, entre aspas, que aí a gente consegue se relacionar melhor e fica com mais medo, né? E esses filmes, eu gosto como eles usam isso, mas eles subvertem isso, sabe? Eles estão justamente falando sobre outra coisa, ao invés de simplesmente uma situação de vítima. Mas acho que é isso aí, gente. A gente falou tanta coisa aí já que já tem conteúdo legal. A gente tem uma participação especial aqui. Vem cá. Cachorros podem melhorar o vídeo. É verdade, dá mais view. Monstro. Pior que tá preto o fundo, né? Black Sansa. Dá uma identidade. Reverencie Black Sansa. Vai. Aí ela voltou. Queria falar um trecho da Bíblia aqui. Você virou pastora? Só que isso vai ser cortado. A igreja cristã adora objetificar a mulher e, tipo, tem várias passagens na Bíblia aqui. Não é só cristianismo. Não é só cristianismo, mas eu posso falar com propriedade aqui de uma cultura mais próxima da minha. Exatamente. Me falta um pouco de estudo, assim, pra poder discutir... Outras religiões, né? Exatamente, pra pensar num aspecto global. Porque eu acredito de verdade que podia ser qualquer religião. Eu acredito de verdade que as mulheres continuariam sendo tratadas dessa forma. A gente vê pelos mitos gregos, né, que a Medusa foi punida por ser bonita demais, por ter tentado Poseidon, que a estuprou, então a Atena castigou, uma de esposas. Castigou ela. Então, tipo assim, é legal que a vítima foi... Isso a gente já vê que não é só da religião cristã. Mas é um trecho que o cara teve uma briga, sei lá, o que foi que ele fez, que ele tava sendo caçado na cidade, e ele foi pra, sei lá, pra um hotel, não sei, uma estalagem, e lá a galera bateu na porta dele e tem o seguinte trecho que exemplifica perfeito a nossa cultura aqui. Os homens dessa cidade cercaram a casa, exigindo ter relações sexuais com o levita visitante. Em vista disso, o dono da casa saiu a ter com eles e disse-lhes: "Não, meus irmãos, por favor, não cometais nenhum mal, visto que este homem entrou na minha casa. Não cometais esta ignominiosa insensatez. Eis a minha filha virgem e a concubina dele. Por favor, deixai-me trazê-las para fora e violentai-as e fazei com elas o que for bom aos vossos olhos, mas não deveis fazer a este homem tal coisa ignominiosa, insensata." Então, e pela manhã, né, a concubina é encontrada morta na porta.
E o levita leva o cadáver para casa, recorta em 12 pedaços e envia estes a todos os territórios de Jerusalém como uma forma de ressentimento. Então, eu só queria deixar essa passagem aqui pra gente refletir sobre os nossos papéis aqui, sobre se a gente ainda quer ter o cristianismo ao nosso redor. Você tá atacando uma religião. Existem vertentes cristãs, né? Não, é que eu acho engraçado que o pessoal ignora esse tipo de passagem, né? Tipo, o cara deu a filha virgem dele pros caras estuprar, então. Acontece, né? Tem aquele vídeo lá do Porta dos Fundos. Você vai ver o Deus do Velho Testamento. Não o Deus do Novo, não. Não, mas então, acho que também tem alguns outros filmes interessantes pra entender, que falam um pouco sobre estruturas de poder familiar. O Phantom Thread é um deles, A Trama Fantasma, do Paul Thomas Anderson, e também tem um que eu recomendo bastante, que é A Criada. Não são 2 filmes de terror, são dramas, mas são bem legais. E também eles dão uma pincelada nessa questão também.